Estamos de regresso neste jornal Fala do Almoço com o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, e vai-nos agora então decifrar, ajudar a perceber quem são esses países que reconhecem a independência de Taiwan. Um núcleo muito pequeno. São 11 Sim. mais a Santa Sé, que também é um Estado. O que é que acontece? Esses 11 países, de 3, os nossos telespectadores ouvem falar o nome. É do Paraguai, Guatemala e o Haiti. Dos outros, nós não ouvimos falar durante décadas. Olha, por exemplo, são países como Tuvalu, Palau, Santa Lúcia, Belize, São Cristóvão e Neves. São tudo países, por norma, quase países, ilhas na maioria dos casos, e que ninguém conhece a existência a não ser os próprios ou os vizinhos. Isto mostra o quê? Aqui no espaço lusófono, na CPLP, nós tivemos um país que reconheceu Taiwan. Foi São Tomé e Príncipe. E tinha uma embaixada de Taiwan em São Tomé e Príncipe. Qual é o problema? É que a China não mantém relações diplomáticas com quem reconhecer Taiwan. E São Tomé e Príncipe percebeu claramente que tinha muito interesse em quebrar os laços com Taiwan e assumir laços com a República Popular da China. Foi o que fez. Neste momento, São Tomé e Príncipe tem uma relação diplomática com a República Popular da China, não tem com Taiwan. Taiwan está isolado. Sim, é uma democracia, como eu disse, é uma democracia que funciona muito bem. Há um espírito de nação no sentido de que preservam a sua cultura e identificam-se com, portanto, aquele modelo de vida que é muito pró-ocidental em determinados aspectos. Agora, não podemos esquecer o que é Taiwan para a República Popular da China. A designação é muito simples. É uma província rebelde. É uma província rebelde e parte inalienável do território chinês. Portanto, ao dizermos isto, já estamos a condenar, ou a China, a República Popular da China, está a condenar Taiwan à condição de, quanto muito, gozar de uma autonomia semelhante à que goza Hong Kong e Macau, que são regiões administrativas especiais. Não estou a ver que a situação vá variar muito. Claro. E por isso mesmo, Donald Trump recusa-se a dizer, disse-nos que não respondeu a Xi Jinping se ajudaria ou não militarmente Taiwan no caso de um ataque. Percebemos nas entrelinhas que não ajuda. E porquê é que não ajuda? Porque percebe que a reunificação da China é inevitável. E a China usou e está a usar a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, como um tubo de ensaio, para perceber se vale a pena forçar ou se basta fazer um bloqueio. E, para a nossa preocupação, a China, a República Popular da China, está neste momento a ocupar todas as ilhas a sul das Filipinas, a ocupar com mini-bases. Para quê? Para poder fazer um ataque. Eu não acredito que vá fazer este ataque, precisamente porque tem o exemplo da invasão russa da Ucrânia. Provavelmente vai fazer um estrangulamento. E é aí que entra a questão do Estreito de Hormuz. Porquê? Porque também há um estreito que separa também Taiwan da China continental. E o que esse mar da China, verdadeiramente, o que a República de Pequim quer é que ter o controle e isolar Taiwan, que, tendo uma grande indústria, precisa de importar e de exportar. E é evidente que, se ficar bloqueada, não pode resistir. E por falar em Irão e em Estreito de Hormuz, professor, o que é que se alcançou? Duas coisas. Num primeiro momento, parecia que a situação estava definida. Que Donald Trump tinha ido pedir ajuda a Xi Jinping, conhecendo a sua influência sobre Teherão, para resolver a questão. E ele disse, já ficámos de acordo. O Irão não irá ter arma nuclear e o Estreito de Hormuz será aberto. Depois percebemos que não é bem assim, que a China não pretende envolver-se tão diretamente, até porque percebe claramente que os barcos chineses podem transitar sem pagar portagens. O que é que nós percebemos? Percebemos que Teherão, neste momento, usa o Estreito como arma. E a Guarda Revolucionária, a imprensa ligada à Guarda Revolucionária, acaba de ter uma ideia. É que, para além de taxar os barcos, pode taxar os cabos submarinos que garantem a internet intercontinental e que passa, portanto, por este estreito. São 5 a 7
grandes cabos submarinos. Há mais, mas 5 a 7 são mesmo grandes. E, mais do que isso, e este é um dado que nos deve preocupar, disse a imprensa ligada à Guarda Revolucionária, disse que o governo de Teherão devia fazer uma coisa mais simples, que era, para além de taxar, deveria também vigiar, controlar os dados que passam nesses cabos submarinos. Controlar os dados. Ora, por ali passa o sistema financeiro internacional, designadamente o SWIFT, o que significa que passaria a ser o Irão a dispor. Sabemos que irá encriptado, mas também sabemos que há grande possibilidade de aprender a desencriptar. E isto daria ao Irão uma vantagem, como Donald Trump tem na Casa Branca relativamente às empresas. Significa, perceberia qual era o fluxo e qual era verdadeiramente a dimensão de todos estes dados financeiros das grandes empresas, portanto, que são empresas de nível global. É uma ideia, mas quando aparece uma ideia é porque já foi discutida. Vamos ver... É porque está a ser, de facto, pensada, não é? Está a ser pensada. E isto depois explica que Donald Trump tenha dificuldade com o Irão. Mas repare, a China também tem. Eu trouxe a imagem do representante chinês nas Nações Unidas. O que é que este senhor é o representante chinês permanente nas Nações Unidas? O que é que ele disse? Que os Estados Unidos, juntamente com o Bahrein, vão insistir, é a segunda vez que surge esta proposta, que o Estreito de Hormuz tem de ser libertado e que o Irão tem de indicar o número de minas, tem de ajudar na desminagem e não pode fazer, portanto, cobrança de portagens. O que é que este senhor disse? Disse que não achava que a proposta devesse ser submetida à votação, mas que se fosse submetida, a China e a Rússia iriam usar o direito de veto. E iriam usar o direito de veto porquê? Porque não concordava com os termos e com o timing, com o tempo da apresentação. E isto, ele fez esta afirmação quando? No último dia da presença de Donald Trump na China. Quer dizer que a China já estava a antecipar a resposta. Significa que o Estreito de Hormuz irá ser aberto devido a um acordo entre a China, os países da região e o Irão, e que verdadeiramente os Estados Unidos acabam por ser obrigados a levantar o seu bloqueio, mas não serão parte na negociação de forma como o Irão e a China irão, portanto, gerir num segundo momento a passagem no Estreito. Só mais um dado que eu disse aqui. O Estreito, na parte mais estreita, tem 20 milhas náuticas. E o que acontece é que cada país dispõe de 12 milhas náuticas suas. Mas o direito internacional também diz que, quando isso acontece, deve ficar garantido um canal aberto à navegação internacional. O Irão, como não é signatário deste tratado da Convenção sobre o Direito do Mar, diz que não há possibilidade de haver aqui águas internacionais. Mas há um princípio nesta Convenção que diz que quando as águas territoriais se sobrepõem, no meio fica um canal de livre acesso para o comércio internacional e para o fluxo de informático internacional, para aqueles que são estes cabos. O que é que isto nos está a mostrar, Janete? É que o Irão verdadeiramente está a tentar usar o canal como uma arma de arremesso, no sentido de obrigar os Estados Unidos a fazerem mais concessões, que passarão obrigatoriamente pela libertação de fundos e, evidentemente, também parar com as sanções que neste momento impendem sobre o Irão. Muito bem, professor, vamos falar também das questões de Gaza, por um lado. Aqui com o primeiro-ministro israelita a admitir que expandiu o controle de Gaza para 60%. Há também notícia de novos ataques muito violentos nas últimas horas, com pelo menos 7 mortos, e também o cessar-fogo entre Israel e Líbano, que foi estendido por 45 dias. Foi estendido, eu trouxe a imagem do acordo, é a terceira reunião, e o que é que Donald pensava? Esta reunião foi em Washington, temos de um lado a delegação do Líbano, temos do outro lado a delegação de Israel e os anfitriões, os Estados Unidos, mas o anfitrião queria que tivesse de um lado Benjamin Netanyahu.
e queria que tivesse do outro lado o presidente do Líbano. Não conseguiu. Ainda são apenas quadros e não os principais decisores. Porquê? Porque a grande verdade é que este acordo é um acordo que foi estendido, como disse, e muito bem, mas foi estendido apenas no papel. Porque no mesmo dia em que foi estendido, eu trouxe uma lista com 9 nomes de localidades do Líbano. São estes 9 nomes são de povoações, de vilas, cidades, aldeias do Líbano. O que é que estas povoações têm em comum? Têm um elemento. Foram povoações que Israel mandou evacuar esta manhã. Significa que... Já depois desse prolongamento. Exatamente. O que é que Israel disse? Que verdadeiramente os bombardeamentos iriam continuar. Iriam continuar porquê? Porque não está a atacar o Líbano, está a atacar o Hezbollah, que está no sul do Líbano. E então, quando há estas 9 localidades que têm de ser evacuadas, isto faz lembrar que para Israel, a pretexto de atacar um grupo que tem a ver com que é um grupo terrorista e que tem a ver com as ameaças ao norte de Israel, é evidente que, ao fazer isso, está também a entender que não está a violar o cessar-fogo. Como quando ataca Beirute, também diz que não viola o cessar-fogo, porque ataca as zonas de Beirute na perspectiva de Israel, onde está o Hezbollah. Em Gaza é a mesmíssima coisa, na Cisjordânia é semelhante. O que acontece verdadeiramente é que Israel há lá 2 planos. Um plano é querer a paz com os vizinhos, na sequência dos acordos de Abraão. Já tinha, portanto, sido rubricado por 3 países muçulmanos. Outra coisa completamente diferente é o projeto do Grande Israel, que é definir as fronteiras de Israel de acordo com territórios que neste momento pertencem a países vizinhos. É disto que estamos a falar. E depois não nos podemos esquecer de outra coisa. O governo de Israel vai cair para a semana. Vai haver as 4 votações no Knesset e irá cair. Porquê é que vai cair? E isso significa o quê, exatamente? Vai cair? Vai haver eleições antecipadas. E vai haver eleições antecipadas porquê? Porque Benjamin Netanyahu foi confrontado com tantas frentes de batalha, precisa de pessoas para o exército. Significará uma saída de cena de Benjamin Netanyahu? De alguma forma há esse risco? Corre esse risco, porquê? Porque Yair Lapid juntou-se a um outro antigo dirigente, a um outro antigo primeiro-ministro de Israel e formaram um partido comum, na perspectiva de tentarem ser eles a liderar o próximo governo de Israel. Portanto, não é garantido que o Likud de Benjamin Netanyahu vença, ou que mesmo não vencendo disponha de condições para formar uma coligação como está a formar neste momento. E porquê? Porque o chefe das Forças Armadas disse-lhe que precisava, com tantas frentes de batalha, precisa de gente para o exército. E então pôs-se a questão. É que em Israel há 2 perspectivas. É que o país defende-se através das forças de segurança e daquele dispositivo, o Iron Dome, as fundas de Davi e os sistemas Arrow, mas também através das escrituras, através da interpretação dos livros sagrados, Talmud e a Torá. Ora, o que é que isto quer dizer? Os estudantes destes livros, os ultra-ortodoxos, não estão obrigados ao serviço militar. Apesar do serviço militar ser obrigatório, mas eles estão dispensados, porque dizem que servem o país com as suas reflexões sobre o elemento sagrado, aquele que define a nação, aquele que define o que é Israel. O que é que acontece? Este grupo ultra-ortodoxo fazia parte da coligação governamental e quando voltou a ser pressionado para que os ultra-ortodoxos tivessem também incorporação, como qualquer outro jovem, revoltou-se e disse que não queria, que os ultra-ortodoxos serviam Israel não com as armas, mas com a oração, com a reflexão, com a leitura. Isto quebrou a coligação governamental. Qual vai ser a próxima coligação que aí vem? Não sabemos. Sabemos é que o regime é um regime, um sistema de governo parlamentar. E como é parlamentar, quem conseguir a maioria no Knesset é que irá liderar, portanto, o próximo governo, sendo muito previsível que seja necessário novamente uma coligação. Uma coligação
Porquê? Porque dificilmente um partido sozinho terá a maioria absoluta. Nós dizemos que Benjamin Netanyahu tem 7 vidas, como os gatos. Sim. Eu tenho grandes dúvidas que ele consiga sobreviver a esta queda do seu governo. Porquê? Porque a alternativa é a mobilização dos ultra-ortodoxos, que recusam pura e simplesmente essa mobilização. O que é que isso representaria também em termos de, enfim, de Líbano, de Gaza, de Irão? O que é que... Seria o fim do projeto do grande Israel e o regresso à tentativa de estabelecer uma relação pacífica com os países vizinhos, sabendo que é preciso que a comunidade internacional interfira e interceda junto das principais potências para deixarem de financiar estes grupos terroristas. E é por isso que tem a ver com o Irão, porque é o Irão que tem no Hamas, no Hezbollah, na Jihad palestiniana, nos Houthis, os seus proxies. É o Irão que os alimenta, e é mesmo alimenta porque lhe fornece treino, equipamento militar e apoio financeiro. Portanto, estes grupos, eles dispõem de um grande apoio das populações porque canalizam parte das verbas que recebem do Irão para apoio a essas populações. Se esse apoio for dado não ao Hezbollah, mas ao governo do Líbano, é evidente que fica a situação mais fácil de resolver. Agora, temos de perceber que num primeiro momento é difícil, porque o Hamas tem muito apoio da população, porque foi o Hamas que, desde 2006, governou Gaza e que desviou todas as verbas que lhe chegavam para servir os seus interesses. Agora, fez assistência às populações? Claro que fez. Como temos de perceber que o Hezbollah está a fazer no Líbano, no sul do Líbano. Apoia as populações, porquê? Porque canaliza verbas para essas populações que o governo central não consegue fazer chegar lá, até porque o Hezbollah desvia uma grande parte, como o Hamas desviava, portanto, em Gaza. É uma situação que tem de ser resolvida recorrendo à comunidade internacional. E é evidente que Israel não tem capacidade para. E já percebemos que a guerra não é solução. Repare, em Teherão, eu trouxe os dados, que já estão disponíveis os dados, do que é que os Estados Unidos e Israel destruíram em Teherão. Para mostrarmos. Para mostrarmos. E o que acontece é que houve 650 ataques. Esta é uma imagem de Teherão, de uma rua de Teherão. Para além dos ataques a alvos militares, que já falámos noutros programas, vamos às infraestruturas civis. O que é que aconteceu? Houve 1.200 mortos em Teherão, na sequência destes ataques. Houve mais de 2.800 feridos. Depois, houve 51.000 casas destruídas, habitações individuais destruídas. Mais, houve 10.733 carros, 755 motorizadas e 150 táxis que ficaram total ou parcialmente destruídos. Isto significa o quê? Que os Estados Unidos e Israel não bombardearam apenas alvos militares, também bombardearam alvos civis. E esta população, que em parte estava descontente com o regime, acaba por ver que o pertence libertador os bombardeia. E ao bombardear a população, une este povo à volta de uma liderança que, a princípio, estava a ser contestada. Dá-lhe força. Dá-lhe força. Então, o que é que nós percebemos, Janete? É que o grande problema que temos aqui chama-se Irão. E é preciso percebermos qual vai ser a postura dos países da região, mas também qual vai ser a postura da Índia, e porque é que eu chamo a Índia aqui à colação? É que nós esquecemos de uma coisa, é que o Irão, neste momento, é membro dos BRIC. E os BRIC, que se num primeiro momento era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, neste momento os BRIC alargaram, incluem a África do Sul e para a nossa discussão, o que é perigoso? Incluem a Arábia Saudita, incluem os Emirados, incluem o Egito e a Indonésia. São tudo países muçulmanos e que o que é que o Irão foi fazer à reunião dos BRIC? Foi queixar-se. Foi dizer o quê? Que os Estados Unidos e Israel não estão a atacar apenas alvos militares, estão a atacar alvos civis. E os números que eu acabei de explicar são todos do Foro Civil.
quer dizer que o Irão está a tentar não ficar isolado, mesmo que a China e a Rússia os desprotejam. Mas há um problema, é que a China e a Rússia pertencem aos BRIC, lideram os BRIC. E depois aparece também aqui o Brasil. Algo que nos deveria chamar a atenção é que há a eleição presidencial em curso. Vai haver uma eleição presidencial no Brasil. Lula da Silva foi visitar Donald Trump, antes de Donald Trump ir à China. Não sabemos o que aconteceu. Parece que o diálogo foi muito duro, muito difícil, e tão difícil que Lula da Silva, que está em pré-campanha eleitoral, disse a Donald Trump: já que não fazemos declarações, devemos aparecer a sorrir, para não deixarmos transparecer o que aqui se discutiu, a tensão que aqui foi gerada. Quando isto acontece, Janete, prova o quê? Que este mundo de múltiplas ordens tem sedes que podem definir pontos de equilíbrio, mas o desequilíbrio será sempre constante. E, portanto, nunca teremos aquilo que se chama uma situação estável, estabilizada. Porque quando ela se estabiliza, imediatamente surge um foco de discórdia num outro ponto. E isto está tudo ligado. O grande problema que nós temos é que costumamos olhar para o mundo a partir apenas da nossa mundividência. Não nos conseguimos pôr no lado do outro e perceber os interesses do outro. Ora, a grande verdade, o mundo vai ter de aprender a lidar com o Irão. Sabe quem é que já aprendeu? A Arábia Saudita. Quem é que já aprendeu? A lidar com o Irão. Quem aprendeu a lidar com o Irão é o seu arqui-inimigo, a Arábia Saudita. E de que forma? Porque já aceita negociar com o Irão. Porque percebeu que estão os dois nos BRIC e percebeu que a solução para o Golfo Pérsico, para o Estreito de Hormuz e para o Golfo, portanto, de Aden, que fica do outro lado, é uma solução que verdadeiramente tem de implicar a conversa entre as potências regionais. O que é que isto quer dizer? Nenhuma destas potências regionais vai liderar o Médio Oriente no curto prazo. E Israel, que ambicionava, também não irá liderar. Vamos estar muito atentos nos próximos tempos a dois países, ao Egito e à Turquia. Principalmente à Turquia, porque a Turquia tem a memória de império, tem a memória do eurasianismo e, mais do que isso, é um país que é muçulmano, mas não é islâmico e pertence à NATO.